Hoje nós vamos falar sobre aproveitamento de papel na impressão gráfica. Eu tenho recebido várias dúvidas sobre a questão do aproveitamento do papel na impressão gráfica. E por isso eu quero mostrar para vocês na prática de que forma que a gente pode calcular o aproveitamento na hora de dar saída aos materiais. Primeira coisa que precisamos considerar, os papéis gráficos têm um tamanho padrão e esse padrão é 66 por 9,6 centímetros. A partir desse padrão, eu vou dividir o meu material para compreender qual tipo de aproveitamento eu consigo nessa folha de papel. Por isso que nós temos alguns formatos que são padronizados, porque eles se encaixam perfeitamente ao aproveitamento do papel. Então, nós temos o padrão A3, o padrão A4, o padrão A5. Se você for calcular e entender o tamanho deles, você vai perceber que o formato A3 são duas folhas de papel A4, o formato A4 é metade do formato A3, o A5 é metade do A4 e assim por diante. É com base nesses formatos que a gente calcula o aproveitamento do papel encaixado numa folha de 6696. Por que é importante entender sobre aproveitamento de papel? Porque quanto maior o aproveitamento da folha de papel, melhor sai o custo do seu material de impressão. Por isso que é importante a gente se atentar se o material que a gente vai imprimir se encaixa nesses formatos padronizados. E nós temos que adaptar os formatos gráficos da nossa criação no formato de impressão, para que a gente consiga alcançar o aproveitamento do papel e para que a nossa impressão fique num valor mais adequado. Se eu não aproveito o meu papel da maneira correta, eu tenho uma perda maior de papel. A perda maior automaticamente vai ser cobrada da impressão do meu material. Por isso que a gente tem que considerar sempre esse aproveitamento, o máximo de aproveitamento possível de cada folha de papel. As máquinas são diferentes. Quando a gente fala sobre aproveitamento de papel na impressão gráfica, nós vamos trabalhar com o formato padrão, que é o 6696. Mas quando nós vamos trabalhar com a impressão em gráfica rápida, nós temos que considerar os formatos padronizados que estão disponíveis no mercado. São esses formatos que nós vamos encontrar nas gráficas rápidas. Então, eu vou ter que considerar o aproveitamento no formato A3, o aproveitamento no formato A4, o aproveitamento no formato A5. Então, a gente vai considerar que esses formatos encaixam nas máquinas e a gente vai criar os nossos materiais baseados nesses formatos. Então, vamos pensar em centímetros. Um papel A3 tem 42 por 29,7. O formato A4 é metade disso, então ele tem 21 por 29,7. E o formato A5 tem a metade do formato A4. Então, eu vou exemplificar para você numa folha 6696 de que forma que a gente pode distribuir, porque quando você for criar o seu material de impressão gráfica, você vai usar esse formato padrão para medir o aproveitamento. Importante salientar que o aproveitamento do papel não é 100% da área de impressão. Por quê? Porque o papel precisa de margem de encaixe de máquina. Então, a gente nunca vai ter um aproveitamento de 100%. Eu preciso deixar as margens. E cada máquina vai ter margens diferentes. Então, você precisa consultar a sua gráfica. Obviamente, nem sempre você precisa fazer esse encaixe. Você não vai mandar o material para a gráfica no formato 6696. Você vai mandar para a gráfica o seu material num formato que se encaixe no 6696 e a gráfica vai fazer a distribuição. Porque possivelmente o seu material não vai ser impresso sozinho, ele vai ser impresso junto com outros materiais que a gráfica também vai dar saída. Porque o que a gráfica faz? Ela precisa fazer a gravação da chapa, ou se ela for usar a chapa digital, ela também vai fazer o encaixe dos trabalhos dentro dessa folha. Então você não precisa se preocupar com esse encaixe, você precisa se preocupar com a compatibilidade do formato de impressão do seu material. Então, esse daqui é um papel 6696, que é um papel de padrão gráfico. Para a gente conseguir entender o aproveitamento de papel, eu vou colocar aqui uma folha A3. E aí você vai perceber que a distribuição é perfeita nas medidas.
eu tenho que deixar nas laterais a margem onde o papel fica preso na máquina. Então, o aproveitamento, eu tenho que utilizar o restante do espaço. Então, no caso do papel A3, eu posso trabalhar o aproveitamento dessa forma, ou então eu posso trabalhar distribuindo outros materiais ao mesmo tempo. Então, eu posso misturar formatos diferentes. O que é importante entender é que os formatos padronizados gráficos, que é o A3, o A4, o A5, o 10x15, todos eles são proporcionais ao 6696. Então, para exemplificar melhor, aqui eu coloco um folder no formato A3 para fazer o aproveitamento. Aqui, ó, um folheto de supermercado, padrão A4, folhetinho pequeno, é um A5. Então, aqui só para a gente entender a distribuição do material. Então, quando a gente vai fazer um material, desenvolver um material gráfico, é importante que eu esteja atenta a esse formato e entender se esse formato está na padronização do papel. Porque o papel, quando a gente vai rodar um material, a gráfica, ela não vai rodar só um material, ela vai usar um aproveitamento de lâmina e ela pode rodar vários materiais ao mesmo tempo e ela vai fazer esse encaixe. Só que ela tem um custo fixo desse papel. Esse papel, a folha, custa X. Quanto mais materiais ela conseguir encaixar, ela vai fazer o rateio entre esses materiais e os materiais vão ficar mais baratos. Ela pode trabalhar com esse folder inteiro, né? 4 vezes aqui numa lâmina só, ou ela pode encaixar outros materiais ao mesmo tempo. Assim também como as gráficas fazem com cartão de visita. Elas tiram lâminas grandes com vários cartões ao mesmo tempo. Então, só para a gente entender que quando eu vou criar um material para que eu tenha um custo melhor, ele precisa ser padronizado. Porque quando ele segue um padrão, eu sei que o custo de impressão vai ficar melhor porque ele vai entrar dentro do aproveitamento. Se você gosta dos materiais offline, se você quer entender um pouquinho mais sobre a indústria gráfica, então não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a Rainha em todas as redes sociais. Eu tenho vários conteúdos, vou trazer muita novidade para você, para que você entenda um pouco melhor sobre esse mercado. Vem com a Rainha!